Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos dar continuidade a essa mensagem abençoada que o Espírito Santo de Deus tem colocado no nosso coração para o nosso alimento espiritual. Nós fizemos uma live ontem no capítulo 3 de São João, que fala a respeito daquele homem, um grande mestre em Israel, um doutor da lei, né? Um intérprete da lei, um professor de teologia chamado Nicodemos, que foi encontrar com Jesus de noite, né? E nós paramos exatamente no versículo 6 e vamos continuar no versículo 7, que Jesus Cristo diz para o Nicodemos, São João capítulo 3, versículo 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, esta é a continuidade da mensagem. O que Jesus está querendo dizer para Nicodemos quando ele diz que o vento sopra onde quer e nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos da onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, assim é todo aquele que nasceu de novo. E a interpretação desse texto é o seguinte: Jesus estava explicando a Nicodemos que nós, a partir do momento que nós nasce de novo, nasce no sentido espiritual para Deus, que o Espírito Santo entra no nosso coração e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aí nós não temos mais como controlar a obra do Espírito Santo em nossas vidas, né? Ele opera de uma maneira que não podemos predizer ou entender. Assim como nós não podemos controlar o nosso nascimento físico, também não podemos controlar o nosso nascimento espiritual. Isto é um presente de Deus concedido pelo Espírito Santo. Então, ele entra em nossa vida, o Espírito Santo, e a partir daí é ele que controla a nossa vida. Eu entendo muito bem isso, porque quando eu aceitei Jesus no dia 7 de março do ano de 1989, eu era uma pessoa que apenas eu não matava e roubava. Porque para as pessoas que não têm Deus na vida, que ainda não são crentes, evangélicas, que ainda não adoram a Jesus Cristo, serve a Jesus Cristo, se congrega numa igreja evangélica onde o alvo principal de adoração e louvor é o Senhor Jesus Cristo, tá certo? E essa pessoa imagina consigo que pecado é só matar, roubar. Ele nunca matou ninguém, nunca roubou nada de ninguém, então ele não é um pecador. E ainda por cima, quando essa pessoa pratica as boas obras, que é a religião, aí ele tem no seu coração que ele está salvo, que se ele morrer, ele vai para o céu, porque ele entende que o pecado é só matar e roubar, isso ele não pratica, e que as boas obras levam a pessoa para o céu, aí então ele se considera um salvo. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1 em diante, ele diz assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo, segundo a vontade do príncipe desse mundo, que é Satanás, né? Ele vos deu vida, ele, Jesus Cristo, vos deu vida, pela graça sois salvos
por meio da fé. Então ele nos mostra bem claro, e acrescenta dizendo, essa salvação não vem de vós, não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie, né? Então deixa bem claro para nós, né, que a salvação das nossas almas é uma obra exclusiva de Deus, é um presente de Deus para nós. Graça significa um favor não merecido, nós não merecíamos ser salvos, mas Jesus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos salvou mediante a fé que ele viu no nosso coração, porque a palavra de Deus nos diz que a fé para a salvação, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então não tem como uma pessoa ser salva se ele não ouvir a palavra. E porque só ouvindo a palavra é que vai gerar fé salvífica no seu coração. E aí a graça de Deus vem junta com a nossa fé e isso produz a salvação das nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu era assim. Eu nunca tinha matado ninguém, graças a Deus, nem roubado nada de ninguém, e praticava as boas obras, e com isso eu achava que estava pronto para ir morar no céu, e ainda era religioso ainda. Porque Jesus Cristo falou que a verdadeira religião perfeita é ajudar as viúvas nas suas necessidades e os órfãos, que aqueles filhos que os pais ou morreram fisicamente ou os abandonaram, e eles são órfãos de pai e mãe. Essas pessoas são, né, orientadas por Deus para ser ajudadas, e as viúvas que perderam seus maridos, ficaram só com os filhos e as dívidas, essas pessoas precisam ser ajudadas. Fazer essas coisas é boas obras, e boas obras é religião. Religião é boas obras. Por isso que um dia uma mulher falou para mim que ela até queria aceitar Jesus, nascer de novo. Mas ela não queria, não estava no coração dela mudar de religião. E eu ali orientei, então, dizendo que realmente isso ela não poderia fazer, porque se ela mudasse de religião, ela ia deixar de praticar as boas obras, e as boas obras é para ser praticada. Aleluia! Porque as boas obras nos garantem galardão, porém não salvação. Então, isso estava dentro de mim, né? Mas eu entendi, eu ouvi falar que para ir morar no céu, eu li isso também na palavra de Deus, para ir morar no céu, eu precisaria aceitar Jesus como Salvador, porque as boas obras não me garantiam isso, ou seja, a religião não me garantia isso. Então, eu abri a palavra de Deus e li e realmente comprovei Jesus dizendo que ele é o único caminho que leva ao céu. E quando eu aceitei Jesus para ir morar no céu, porque para haver essa transformação, esse novo nascimento na vida da pessoa, ele precisa aceitar Jesus com o propósito de ir morar no céu. Se ele aceitar Jesus com outra finalidade, outro propósito que não for ir morar no céu, nada vai acontecer de novo nascimento, de transformação na vida dele. Aleluia, porque Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ir morar no céu é o reino de Deus. O reino de Deus é ir morar no céu. A própria Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é carro, não é mansão, não é bom emprego, não é fama, não é poder, não é cursos e cursos, não é um bom emprego, não. Isso são outras coisas. O reino de Deus, aleluia, é paz. E paz verdadeira só tem lá no céu de glória. O reino de Deus, aleluia, ele é alegria. E alegria verdadeira só tem lá no reino do céu. O reino de Deus é gozo. É isso que a Bíblia diz. O reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo.
Então isso só tem lá no céu de glória. Então, em primeiro lugar, nós temos que buscar a nossa salvação. Ter o nosso nome escrito no livro da vida, aleluia. E eu fiz isso. Aí o Espírito Santo entrou no meu coração e fez essa obra de regeneração. E é então isso que Jesus está explicando para Nicodemo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Ele está falando do controle espiritual que o Espírito Santo passa até na vida daquele que aceita Jesus para ir morar no céu. Ele não tem mais controle sobre a vida dele. O apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, ele entendeu muito bem isso. E ele se expressou dizendo, aleluia, não sou eu quem vivo mais, é Cristo quem vive em mim. Sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: a partir do momento em que eu me encontrei com Jesus, lá no caminho de Damasco, que ele entrou na minha vida, que ele perguntou para mim, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E que ele me ergueu, mandou Ananias orar por mim, e eu recebi o Espírito Santo, que eu recebi a salvação. A partir daí, não é eu mais que controlo a minha vida, não é eu mais que dirijo a minha vida, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu penso, não é mais o que eu imagino, não é mais o meu querer, é o querer de Jesus Cristo, é a vontade de Jesus Cristo, é Jesus Cristo pelo seu Espírito Santo é que dirige a minha vida, é que comanda, é que coordena, é o Espírito Santo que faz essa coordenação. Aí não é o que eu quero, é o que o Espírito Santo quer. Então eu entendi muito bem isso também, porque eu aceitei Jesus como Salvador e muitas coisas que eu gostava de fazer, de assistir na televisão. Para você ter uma ideia, na época estava passando a novela na Globo, Rock Santeiro. Eu gostava de assistir. Tinha um personagem lá chamado Rock, outra personagem chamada Viúva Porcina. E esse Rock tinha a própria esposa dele e a Viúva Porcina era amante dele. Tudo isso passava em 1989 na Globo, essa novela. Eu assistia. Também gostava de assistir jogo na televisão. Muitas coisas, gostava de beber uma cerveja gelada, escolgo, churrasco, de dançar, de ir em farra. Gostava, eu só apenas nunca tinha matado ninguém, graças a Deus, nem roubado. Mas o resto tudo, porque o pecado é desobediência à palavra de Deus, é ir de encontro à palavra de Deus. Tudo isso eu fazia. Parece aqueles homens que foram levar a mulher adulta para Jesus condenar ela a ser apedrejada, conforme dizia a lei de Moisés. E Jesus disse, aquele que estiver sem pecado aí, que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Porque se Jesus dissesse, aquele que não tiver cometido o mesmo pecado que ela cometeu, que era o adultério, jogue pedra nela, e todo mundo ia jogar. Aleluia. Mas ele disse, não, para julgar e condenar alguém, a pessoa precisa estar santo, perfeito, sem nenhum pecado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, eu fazia todas essas coisas, mas eu aceitei Jesus para ir morar no céu. O Espírito Santo, naquela hora que eu dobrei meu joelho, que os irmãos oraram por mim, aquela hora ali, o Espírito Santo entrou dentro de mim e fez essa obra chamada novo nascimento, transformação de vida, que é o velho homem, a velha natureza. Isso tudo aqui é espiritual. Esse velho homem é espiritual, é a velha natureza, é aquilo comandado e dirigido e orientado pela antiga serpente lá do Jardim do Éden, por Satanás. É aquela velha natureza, é aquele ser humano ali. Eu era jovem ainda nesse tempo, né? Bem jovem, não tinha nem 30 anos, tinha 29 anos só de idade, né? Mas era aquela velha natureza. Sabe qual é a velha natureza? Porque o diabo, ele se rebelou contra Deus e pecou há muitos anos atrás. Por isso que é a velha natureza, a velha criatura.
né? Que ele veio para matar, roubar e destruir. É a mentira, é o orgulho, é a inveja, é a ambição. É essa velha natureza, é o desejo da carne. Aquilo ali, tudo estava ali. Mas quando eu cheguei em casa, eu pude ver esta obra aí. Porque quando eu liguei a televisão para assistir a novela, que estava na hora da novela, dentro de mim repudiou aquilo ali. E eu cheguei até a falar com a minha boca, mas que se envergonhice, mas que coisa nojenta. Esse homem tem a esposa dele e deixa ela lá esperando e vai ficar até meia-noite com a amante. Depois ele vem para casa ficar o resto da noite com a esposa, enganando, mentindo. Eu falando aquilo, pensando, e eu caí em mim. Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Era o novo nascimento. Era a transformação de vida. Era a obra regeneradora do Espírito Santo. Dentro de mim, me transformando. Eu estava transformado numa nova criatura. Num novo homem. Agora nascido de novo. Não da semente da mulher e do homem. Não nascido da água, mas agora nascido do Espírito. Porque a palavra entrou pelo meu ouvido, desceu o coração e o Espírito Santo fez essa obra que só Ele pode fazer. Então, eu troquei de canal ali e foi direto no jogo, que estava passando o final do Campeonato Carioca entre o Botafogo e o Flamengo, e o Botafogo ganhou, era a final e ele foi campeão e eu torcia por ele. E aquilo ali também eu não gostei também. Conclusão. Vendi a televisão porque na televisão não achei nada que gostasse. E passei, dirigido pelo Espírito Santo, a me dedicar a uma vida de oração. Novo convertido. Eu já fui ali tentar comprar uma Bíblia fiada na livraria, mas o senhor lá, o irmão, não quis me vender. Um irmão me emprestou uma Bíblia. Eu descobri que tinha o curso teológico, básico de teologia, curso básico de teologia, e eu me matriculei e fez o curso, depois fez o médio, fez curso superior, fez os cursos, já comecei a fazer a obra de Deus. O Espírito Santo já começou a me dirigir, controlar a minha vida. A partir daí eu não tenho mais controle. Não foi eu de mim mesmo que enojei, não quis mais assistir novela, futebol, beber cerveja, escola gelada com churrasco, dançar forró. Não foi eu que fez isso aí. Isso foi uma obra regeneradora do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, depois eu li a Bíblia e vi nela que a Bíblia diz, o próprio Jesus falou que quando ele, o Espírito Santo, viesse, ele ia nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele fez essa obra dentro de mim, no meu coração. É a regeneração. Né? Essa regeneração ela vai acontecendo paulatinamente, ela não acontece de uma vez toda. Mas Jesus me chamou lá do mundo de pecado com um propósito de eu ser pregador da sua palavra, um profeta dele. Tanto é que no dia seguinte, com 12 horas de nascido para Jesus, de um novo nascimento, de ser agora uma nova criatura, eu cheguei lá no hospital do SESP, lá em Tucuruí, no Pará, para trabalhar, e eu já fui logo, parece que chegou lá uma pessoa de alta sociedade, de grande importância, porque as pessoas ficaram me perguntando. Eu não sei quem falou para eles. Eu sei dizer que eles ficaram me perguntando a vida toda se agora diz que eu era crente. E eu falava, só ontem aceitei Jesus, está com 12 horas hoje, agora que eu aceitei Jesus. Porque eu aceitei Jesus no dia 7 de março de 1989, às 19 horas. E então era 7 da manhã, estava com 12 horas. E eu estava entrando no serviço. Eu não consegui nem trabalhar direito nesse dia. Porque as pessoas ficavam dizendo que agora, essa obra que eu estou falando para vocês, que é um controle do Espírito Santo, que nós não temos mais controle na nossa vida, que é o Espírito Santo que nos controla, que nos dirige, que faz essa obra de regeneração. As pessoas ali, os meus colegas de trabalho, disseram para mim, mentindo, que esta era uma obra psicológica, uma lavagem cerebral, que os crentes, principalmente o pastor, fazia na cabeça da pessoa que aceitava Jesus, que se tornava um crente.
eles iam fazer aquela lavagem cerebral inculcando na cabeça da pessoa com palavra deles. Porque para as pessoas do mundo, a Bíblia Sagrada, ela não é a palavra de Deus, ela é a palavra de homem. Ela foi escrita por homens. Realmente, 40 escritores escreveram a Bíblia. Mas o autor dela não é homem, é Deus. Os homens escreveram aquilo que Deus mandou eles escreverem. O autor desse livro é Deus. E o tema central desse livro é Jesus Cristo. Então, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eles disseram que eram os homens que iam fazer isso na minha vida. E disseram que, olha, a partir daquele momento, eu não ia mais ter direito de controle da minha vida. Que eles iam me proibir de ir nas festas, confraternização que nós fazíamos todo final do ano. Final de semana beber uma cerveja com churrasco, dançar. Final do ano fazer a confraternização que nós fazíamos todo final do ano. Eles disseram, tu não vai mais ter o direito de beber, de fumar, de dançar, mais nada, tu não vai mais mandar na tua vida, eles que vão mandar na tua vida. E eles vão te obrigar, tu vai ser obrigado a dar 10% do teu salário para eles. Se tu não der, se tu não andar segundo o que eles querem, eles vão te expulsar de lá. Eu disse assim, quer dizer que para eu ir morar no céu, eu vou ter que passar por tudo isso? Vai. Mas por que tu, crente, vai morar no céu? Eu disse, eu aceitei Jesus para ir morar no céu. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que não é a palavra de homem, sim de Deus, ela disse que para eu ir morar no céu, eu tenho que aceitar Jesus. O próprio Jesus falou na palavra que ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele falou. Então eu aceitei Jesus para ir morar no céu. Eles perguntaram assim, por que tu fez essa besteira? Deixou eles colocar isso na tua cabeça. Eu disse assim, eu não fiz besteira e não foi os crentes que colocaram na minha cabeça, foi o Deus que colocou isso no meu coração. E eu aceitei Jesus de livre e espontânea vontade para ir morar no céu. E se para ir morar no céu eu tenho que passar por todo esse processo, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de dançar, deixar de beber cerveja com churrasco, deixar de dançar forró, e ainda dar 10% do meu salário para a obra de Deus, então eu continuo na decisão, na firmeza, e eu continuo na fé. Eu dou até todo o meu salário, eu deixo tudo que tiver que deixar, abandono tudo por um lugar no céu. Sabe o que é isso? É transformação. É uma obra do Espírito Santo de convencimento. Em 12 horas, uma pessoa já está com essa convicção. Isso aí não é homem que faz isso, não. Isso aí não é homem. Esse negócio de, olha, que tem aqui Alcoólicos Anônimos, que a pessoa vai para lá para deixar de beber, para deixar o vício do cigarro, o vício das drogas. Esse processo humano daí dos psicólogos, dos sociólogos, isso aí quase nem sempre funciona. Isso aí tem um aproveito muito pouco aproveito. São muito poucas pessoas que realmente conseguem se libertar por intermédio desse tratamento. Mas Jesus Cristo falou em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E continua falando nos versículos seguintes, se o Filho é ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, unigênito de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdadeira liberdade do vício, das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, do crime, de tudo que não presta, só Jesus Cristo pode nos libertar. Só Ele tem a verdadeira liberdade. E o apóstolo Paulo disse, vós foste chamado para a liberdade. Não vos meteis novamente debaixo do jugo da escravidão, que é o pecado. Para a liberdade foste salvo, para ser liberto. Antes, eu não tinha, você que é crente não tinha, nenhum crente tinha a liberdade de adorar a Deus. Nós bem que queria ser crente. Quantas das vezes você já ouviu a palavra de Deus e já sentiu vontade de ser crente, mas
É como você sente como algo amarrando você, prendendo você. Você não sente força nas pernas, não consegue se mover. Por isso que é preciso que nós, os crentes, vamos até essa pessoa, colocamos a mão sobre ele, porque na hora que nós colocar nossa mão santa, sem ir se contenda sobre eles, eles vão ser libertos da escravidão do pecado, das algemas, das correntes que amarra ou aquela pessoa, e ela vai se libertar, ela vai sair dali, daquela espiritualmente, porque Jesus Cristo falou que elas estão algemadas no sentido espiritual, presa, acorrentada, e elas vão ser libertas e vão vir à frente chorando aceitar Jesus como Salvador. Então, quando alguém, eu já vi pessoas que já estão na igreja, que se dizem crente, que usam o nome de Deus, eu sou de Deus, sou crente, vou morar no céu, estou esperando Jesus, canta no conjunto, até prega. Mas quando o pastor diz, meu irmão, você não pode fazer assim, meu irmão, você tem que fazer assim, meu irmão, você tem que vir assim, nós vamos fazer assim. Ele diz assim, olha, na minha vida quem manda sou eu. Pastor não manda na minha vida, não. Você gosta de coisa de ministério, certo? Eu que mando na minha vida. Lá na minha casa quem manda sou eu. Eu já vi pessoas crentes que se diz crente dizer assim, quem manda na minha vida sou eu. Quer dizer, quem controla a minha vida sou eu. Então essa pessoa que fala desse jeito, que age desse jeito, ele ainda não nasceu de novo. Ele ainda está morto para Deus e vivo para o mundo. As obras que ele pratica ainda é as obras da carne. Porque quem nasceu de novo, ele fala que nem o apóstolo Paulo, não é mais o meu querer, não é mais a minha vontade, não é eu mais quem vivo, não é eu que mando mais na minha vida. Quem manda na minha vida é ele, é Deus. E o meu querer é o querer dele. O próprio Jesus, o Filho de Deus, como homem nessa terra, no jardim de Getsemane, o que foi que ele disse? Ele orou 3 vezes ao Pai. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que ele estava querendo dizer com isso? Que cálice era esse? Aquele momento de solidão lá que ele estava na cruz, quando todos os nossos pecados foram sobre ele, e que o Pai virou o rosto. Porque quando Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido do hebraico para o português, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo ali foi um momento de solidão em que o Pai virou o rosto e Jesus sentiu isso, viu isso. Esse momento de solidão que Jesus Cristo não quis ficar nem um segundo ali, com o Pai com o rosto virado, ele clamou em alta voz, por que tu me desamparaste? Esse momento ele queria que passasse, mas esse momento não poderia passar, nenhum momento da cruz poderia passar, porque o sacrifício da cruz foi que garantiu a nossa salvação. Se Jesus Cristo não vai para a cruz, se Deus ouve a oração de Jesus ali, que estava sofrendo, a Bíblia diz que ele estava sofrendo tanto ali no jardim de Getsemane, que ele chorava e suava e derramava do seu suor, em vez de sair aquela água que sai do suor do nosso corpo físico, era gotas de sangue derramando sobre o jardim de Getsemane. Gotas de sangue, era sofrimento. Ele falou para os discípulos, a minha alma está angustiada, sofrendo até a morte. E aí, no final, na última oração que ele fez, repetindo as mesmas palavras, pela 3ª vez, Jesus Cristo falou, Pai, contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E os anjos vieram consolar e ele foi até a cruz, né? Então, o próprio Jesus, os grandes homens de Deus, se entregaram nas mãos do Senhor e passaram a ser dirigidos, controlados pelo Espírito Santo de Deus. O que Jesus falou para Nicodemo, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, não sabemos para onde ele vai, nem de onde ele vem. É que nós não temos mais controle sobre a nossa vida. Assim como nós não tivemos controle sobre o nosso nascimento físico, porque nós não escolhemos quem era o nosso pai, e nem nossa mãe, nem nossos irmãos físicos. Nós não escolhemos eles.
Isso aí foi uma obra de Deus que escolheu quem seria o nosso pai e nossa mãe. Nós não tivemos esse controle. E não foi nós que escolhemos o nosso nome, também. Foram nossos pais que deram o nome para nós. A criação foram eles. Eu fico assim pensando assim, se eu pudesse ter escolhido o meu pai, não escolheria esse pai, que é o meu pai biológico, que já não está mais vivo, nem a minha mãe. Não escolheria ter nascido numa família pobre, sim numa família rica. Mas eu não teve o direito de escolher, eu não teve controle sobre isso. E Jesus quis falar para Nicodemo isso. Assim também, a pessoa que aceita Jesus, que nasce de novo, que nasce do Espírito, ele não pode também ter esse controle na vida dele. Né? Você vê bem que o vento sopra onde quer, o vento é símbolo do Espírito Santo. Então essa é uma obra do Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz que aí no cenáculo de Pentecoste entrou um som como que de um vento, feiamente impetuoso, como um tornado, como um furacão, uma grande tempestade. Os discípulos abriram os olhos para ver se realmente era um vento, uma tempestade que ia derrubar todo o cenáculo, o templo. E eles viram com os olhos deles línguas repartidas parecendo fogo, porque é outro símbolo do Espírito Santo, é o fogo. O Espírito Santo é simbolizado pela água, pelo fogo, né? E pelo vento, né? São essas coisas e o óleo, água, fogo, vento, óleo. Tudo isso é símbolo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, eles foram cheios do Espírito Santo. A partir daí, eles não tiveram mais controle na vida deles. Pedro não teve mais controle. Porque antes o Pedro, ele controlava a vida dele, era a carne que controlava a vida dele. Ele pegou a espada, cortou a orelha do soldado romano, do soldado do sumo sacerdote, e Jesus repreendeu ele. Ele era tudo afoito, sabe, controlado por ele mesmo. Mas você vê bem que uma hora o Espírito Santo controlava ele, porque quando Jesus perguntou, quem diz, o que é que vocês dizem que eu sou? O que vocês acham que eu sou quem? O Pedro, cheio do Espírito Santo, que o próprio Jesus falou isso, disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Mais tarde, quando Jesus disse que tinha que ir, convinha ele ir para Jerusalém, para ser entregue, para ser morto, para salvar a humanidade, o Pedro, agora já usado por Satanás, falou assim, tem dó de ti mesmo, morte de cruz não. Jesus repreendeu Satanás dele e disse, para trás de mim, Satanás, tu não entende as coisas de Deus. Então você vê isso, mas quando Pedro recebe o batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz que agora ele, controlado, dirigido pelo Espírito Santo, se levanta, e com ele os 11 também, todos controlados pelo Espírito Santo, dirigido e cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, o Pedro pregou a mensagem e quase 3.000 almas, convencidas pelo Espírito Santo, aceitaram Jesus como Salvador. Você vê como é que é essa obra do Espírito Santo? Então, meu irmão, se você nasceu de novo, é bem claro para se entender que realmente você nasceu de novo, a sua vida tem que ser controlada pelo Espírito Santo e não por você mesmo. Se você ainda controla a sua vida, faz o seu querer, a sua vontade e não a de Deus, então você ainda não nasceu de novo. E Jesus deixou bem claro para Nicodemo, a não ser que o homem nasça de novo, que o ser humano nasça de novo, se ele não nascer de novo, ele não pode nem ver o reino do céu. Então eu estou te explicando para essa mensagem, dando continuidade a essa mensagem do novo nascimento, que aquele que nasceu de novo é controlado pelo Espírito Santo, é controlado por Jesus Cristo. Não é ele mais quem vive, não é mais o querer dele. Você vai chegar em casa cansado do seu trabalho e vai querer só cama, ou rede, dormir, descansar. Se sentar num sofazão diante de uma televisão 62 polegadas e ficar assistindo jornal, novela, o que você quiser. Mas o Espírito Santo de Deus agora é ele que controla a sua vida. E ele vai te impulsionar. Ele vai te lembrar que está tendo culto na igreja. Ele vai fazer como ele fez com o velho Simeão. Ele vai te dar força, ele vai te levantar, ele vai te dar coragem. Você vai se sentir forte, você vai se sentir disposto, você vai se levantar daquele sofá, daquela cama, daquela rede, vai para o banheiro tomar um banho. Você vai se arrumar e vai para a igreja.
E você vai no caminho dizendo que você vai chegar lá, só sentar lá mesmo, ficar só olhando mesmo. Talvez dar algum glória, um aleluia. Mas o Espírito Santo já tem uma obra para fazer por intermédio de você ali no templo. Vai chegar lá e o pastor vai dizer, você vai pregar. Ou então você vai louvar. Você vai ter uma oportunidade e o Espírito Santo de Deus vai te usar. Porque agora é Ele que dirige a tua vida, não é mais você. Você não tem mais o seu querer. Você não pode mais, você vai traçar os projetos no coração, segundo o Provérbio 16, mas a resposta daquilo que você falar, eu vou fazer isso, aquilo ali vai ser dado pelo Espírito Santo. É Ele que vai dar a resposta para você, porque você agora não é dono de você mesmo. Agora você é templo dele, do Espírito Santo, é morada do Altíssimo. Deus não habita ali no templo onde nós vamos nos reunir ali para adorar a Deus, que nós chamamos de casa de Deus, porque o próprio Deus falou, eu não habito em templos construídos por mãos humanas. Aquele templo lá, as 4 paredes, aquele bonito prédio que foi construído, chamado ali, colocado o nome ali da denominação, aquilo ali foi feito por mãos humanas, mas eu e você, nós fomos feitos do pó da terra pelas mãos de Deus, nós somos morada de Deus, templo do Espírito Santo, embaixadores de Deus, coluna de Deus na terra, porta-voz de Deus. Nós somos isso, então Deus habita dentro de nós. Deus está conosco e Ele dirige a nossa vida. Mas a partir do momento que nós começamos a fazer que nem o Jonas, que Deus mandou ele para Nínive e nós dissemos, não, eu vou para Tarso, eu vou para outro lugar, aí já nós estamos saindo fora da vontade de Deus, nós estamos fazendo a nossa própria vontade. E vai dar tudo errado. O Jonas começou a descer. Quando você sai fora da vontade de Deus, começa a dirigir a sua própria vida. Quando você não tem mais esse direito de dirigir a sua vida, e sim, esse direito agora é dado ao Espírito Santo, você começa a descer. Jonas desceu para o porto de Jope, Jonas desceu para o convés do navio, Jonas desceu para o porão do navio, né? Já é 3 descidas. Jonas desceu depois para a água, porque jogaram ele na água, já vai a 4ª descida. Jonas desceu para o bucho do peixe, já vai a 5ª. O peixe desceu com Jonas para o fundo do mar, já vai a 6ª. É o número do homem, é o homem descendo, é o homem afundando nas dificuldades, nos problemas, porque desobedeceu a Deus, porque a sua vida que agora estava nas mãos de Deus e deveria ser controlada e dirigida por Deus, ele passou a dirigir ele mesmo, quando ele não tem mais comando na vida dele, porque ele estava lá no mundo de pecado, todos nós estávamos lá no cativeiro do diabo, escravo do pecado. Tá certo? Nós nunca tivemos direito sobre a nossa vida. Quando nós não era crente, que nós não tinha Deus na vida, não tinha o Espírito Santo, quem mandava na nossa vida era Satanás, o príncipe desse mundo. Isso está escrito na palavra de Deus, Efésios capítulo 2. Era ele que mandava na nossa vida, que dirigia a nossa vida, que nos levava a fazer as obras dele, a matar, roubar, destruir, usar droga, beber bebida alcoólica, fazer sexo ilícito, fazer tudo a obra que ele veio fazer. Nós éramos escravos do diabo. Mas Jesus Cristo nos tirou de lá. E agora, Ele, Jesus Cristo, que pagou o preço da nossa salvação, do nosso resgate, que nos tirou de lá, Ele quer dirigir e mandar a nossa vida. Só que nós não vamos ser escravos de Jesus como nós era do diabo, do mundo de pecado. Nós vamos ser servos de Jesus Cristo. Nós vamos ser servos, Ele vai nos dar livre-arbítrio de nós servir a Ele de livre, espontânea vontade. Nós temos que nos colocar nas mãos de Jesus, que nem o barro na mão do oleiro, e deixar que Ele faça de nós do jeito que Ele quiser, nos moldar como Ele quiser. Isso é maravilhoso. Então, esse processo da regeneração, nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Deus fala conosco pela palavra, pela pregação, por sonho, por visão. Nós ouvimos a voz de Deus, né? E nós sente a presença de Deus, nós sente a presença do Espírito Santo, né? Mas nós não sabemos ainda, não conhecemos Jesus como Ele é, nem o Espírito Santo, nem o Pai Eterno como Ele é. Nem da onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele vem e chega e nós sabemos que ele está perto de nós porque nós sentimos a presença dele. Assim é o vento.
Nós ouvimos a voz do vento, né? O som do vento, e vemos o vento tocar nas árvores, né? Nas coisas e movimentar. Nós vemos quando o vento é muito forte, ele derruba tudo, quebra, tira telhado, tudo, escangaia tudo. Nós vemos isso aí. Então nós vemos também o trabalhar do Espírito Santo. Nós vemos as pessoas, quando nós evangelizamos elas, quando elas são tocadas, convencidas pelo Espírito Santo, nós vemos a mudança espiritual que acontece dentro deles, no coração deles, e isso reflete no exterior a fisionomia deles, a maneira de se vestir, a maneira de falar, a maneira de andar, fica totalmente diferente. Então isso nós vemos, esse trabalhar do Espírito Santo, né? Esse trabalhar nós vemos. Então, meu irmão, vê como é que está a tua vida. Vê como é que você está. Vê se a tua vida está sendo controlada pelo Espírito Santo. Vê se você está praticando as obras do Espírito, né? Os frutos do Espírito, que é o amor, que é a bondade, que é a benignidade, que é a mansidão, que é a temperança, que é o domínio próprio, que é a fé, que é a esperança. Vê se você não está praticando as obras da carne, que é a inimizade, que é a porfia, que é o ódio, que é o ciúme, que é a glutonaria, né? Que é a inimizade. Vê se você não está fazendo isso. Vê se você não está ainda controlando a sua vida. Não adianta você ir na igreja, no templo, obrigado por alguém, não. Você não pode ir ao templo porque hoje vai ter um pregador de fora, um cantor, vai ter um congresso, algum movimento. Você tem que ir ao templo, independentemente do que tiver, movido pelo Espírito Santo, com a finalidade de adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, independentemente de quem está lá. Jesus sempre vai estar lá, esperando nós de braços abertos para nos abençoar. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, em nome de Jesus. Amém.